Bonjour! Olá, Doratingos! Esse é o DoraCast, um podcast da Dona Meira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Doratingos, como estão? Espero que todos bem por aqui hoje, nesse nosso mês especial do orgulho LGBTQIAPN+. Estamos aqui muito orgulhosos de estar fazendo esse programa. É muito legal, gente. Eu não entendo muita coisa, mas eu estou começando a entender muitas coisas que não é nem entendimento, é um sentimento mesmo. Eu sempre falo disso com a Elisa, de não tem a ver com entendimento, porque quando eu vou entender, a minha cabeça buga. Então é o que eu sinto. E é o tema do nosso mês, né? De todo amor vale a pena, né? Porque o amor a Uhum. gente não explica, a gente sente, né? Então, por isso esse sentimento de orgulho de estar fazendo isso, está fazendo parte disso tudo, porque há algum tempo atrás não poderíamos estar falando do jeito que estamos agora, né? Aberto, sim, muito bacana. Então, isso. Mas, enfim, Possivelmente. é, deixando tudo isso e falando desse BL, que é o queridinho aí da Coreia. Ele é um BL muito bacana, né? As pessoas, inclusive eu fui fazer as pesquisas e muitas pessoas não davam muito para esse dorama, que é o erro semântico, que está lá Uhum. na Netflix não, no Viki como erro semântico, né? Mas em inglês, Elisa, por favor, use o seu inglês. Isso que eu falei que eu não ia falar, né? Aí só por isso eu falei para ela. Semantic error. Isso aí. E aí é um BL que se tornou bem querido, assim, porque ele não tem pretensão nenhuma, mas ele chega chegando, assim. Parece, né? Eu demorei um tempão para olhar, porque eu olhava e falava, esse nome não me chama atenção, né? Semântico, erro semântico, o que que tem a ver? Mas depois a Elisa falou, nossa, é bem legal. E aí eu fui ver, sim, tem uma história, não é só um negócio que começa do nada e tal, tem uma história bem bacana. E aí a gente tem estrelando este BL dois idols. Isso também é uma coisa muito interessante. Eles são idols, os dois, os protagonistas aí. Um deles é o Park Seo-han, que ele é da banda que já nem existe mais, assim, parou de, né, existiu. KNK é uma banda, né, bem com músicas boas, segundo a pessoa que é do K-pop, que é especialista em K-pop, eu não sou, eu gosto, mas não sou especialista em músicas de K-pop, mas gosto de ouvi-las, disse que a Coreia perdeu tempo aí com essa banda, que era uma banda com músicas muito boas, um time muito bom, né, um grupo muito bom, mas que ela fechou os olhos e aí acabou que não foi para frente, né? E o outro prota é o Park Jae-chan, né? Ele também faz parte de uma banda de K-pop, que é o The Kiss. Se eu não me engano, depois eu vou ver. Não, é Don't Kiss. Isso, Don't Uhum. Kiss. E essa ainda está ativa, os membros ativos ainda, inclusive por causa do drama, do BL, eles aumentaram assim muito, né, por conta disso. Estou falando tudo isso antes para contextualizar aqui, para deixar vocês a par das coisas aí que são interessantes, e isso faz parte aí do BL, né, que Sim. lá as empresas brigaram para que eles não fizessem porque eles são idols. Então lá, idols, vocês sabem, quem acompanha aí a turma dos, né, sabe que os idols lá, eles têm um monte de privações, não pode isso, não pode aquilo. Inclusive, isso aí, para eles, talvez ficasse ruim, né, para a imagem deles, né? Mas mesmo assim, eles insistiram, convenceram as equipes deles lá que ia ser legal, e realmente eles estouraram aí, fizeram muito sucesso. E é um drama muito bem construído. Então, é um drama de 2022, foi escrito por Jason, dirigido por Kim So-jung e estrelando, como eu falei, Park So-han e Park Jae-chan. Os dois são Park. Na Coreia não é Park, Park é para nós, lá é Ba, né? Eles têm o jeitinho deles lá de falar. E são 8 episódios.
tá? É um dorama curto, bem curtinho, então dá pra gente assistir várias vezes, é gostosinho de ver, é bem legal mesmo, assim, De vários ver e de episódios. rever, né? Isso. E daí não gasta um tempão assim, você fala, nossa, e os episódios também são bem curtinhos, né? Não é um episódio longo, assim, igual a gente vê aí episódios de séries que a gente está acostumado a falar aqui de 1h13, né? 1h15, Uhum, esse não. É bem tranquilo. E o Park Seo-han faz o papel de Jang Jae-young, que ele é um menino designer, né? Ele vai para a área das artes, né? Então ele é todo para frente, ele veste umas roupas descoladas e tal. E o Park Jae-chan, ele faz o Cho Sang-woo, que é um garoto muito introvertido, estudante de ciência da computação. É uma pessoa inflexível, metódica, inclusive por isso que o nome é esse, né? Erro semântico, uhum, porque quem estuda a linguagem e a semântica tem a ver com isso, né? Você dá um sentido, né, para a linguagem ali. A Elisa fala melhor disso depois, que ela é das letras aí. Aí, então, uma pessoa que, né, dentro da linguagem, isso tem que ser seguido à risca, né? Você tem que ter um sentido ali. E o Sangu, ele leva a vida seguindo essas rigidez aí da vida, essa rigidez da vida, dessas regras muito rígidas. Ele parece um robozinho na série, né? O jeitinho de se vestir, o jeito de sentar, ele uhum. entra na sala e fica, né, daquele jeito lá. E aí, Um mas, parêntese. faz aí, Mas quando Elis. ele escuta do Jae-young que ele parece um robô, ele fica bravo? Ou ele parece que fica bravo? Óbvio, né? Porque ninguém Né? gosta disso, né? Porque na cabeça dele ele não é, né? Ele faz as Com coisas e não certeza. parece que ele é rígido. É igual quando falam pra gente alguma coisa, a gente fala, imagina que eu sou assim. Você vai reparar, você É. é mesmo. Então, mas enfim, né? E aí tudo começa assim. Eles estão fazendo um trabalho em grupo. Eu não sei como funciona muito lá os critérios de educação da Coreia, não os critérios, mas o jeito que eles organizam as turmas, porque aqui nas faculdades a gente não vê muito isso, né? Pelo menos quando eu frequentei, não. Era assim, turma dessa matéria vai fazer essa escolha lá, por exemplo, vou fazer educação física, a turma de educação física é de educação física. Você não assiste aula da turma de ciência da computação. A não ser quando tem uma Tá. palestra, assim, que abrange todo mundo, aí vai todo mundo para um lugar só, mas eu acho meio Depende, difícil, depende sei das lá. universidades, mas você pode fazer, sim, fazer disciplinas de outras áreas para agregar no currículo, dependendo. Na Ah, pós-graduação, isso é mais fácil até, mas eu imagino que na graduação, tendo tempo e interesse, é capaz de conseguir, sim. então eu não quis participar disso, porque eu mal tinha tempo, né? Então eu fiz só a minha mesmo. Tem Mas, isso. enfim, e talvez foi por isso que eu não fui atrás disso e não sabia que Aham. existia por aqui. Mas, enfim. Aí, lá eles têm, a gente vê muito isso, né, nas séries, quando eles vão fazer faculdade, uns assistindo a aula de outros, né, e aí se misturam, e aí você vê que mistura gente de artes com gente de exatas, e é legal isso aí, eu acho muito legal. E aí aconteceu disso, né? Eles estavam fazendo um trabalho, né, com pessoas de outros cursos e se misturou e tal. E aí todo mundo se aproveitava do Sang-woo, que ele fazia tudo, porque ele era esse cara metódico, que fazia tudo certinho, porque ele também precisava de bolsa de estudo, esse monte de coisa lá. Aham. E aí as outras pessoas, né, achavam que se aproveitava dele, né? Porque ele não era esse robô que achavam que ele era. E aí, quando foi chegar a apresentação, ele foi e não tirou o nome de todo mundo lá que estava participando com ele, e as pessoas ficaram sem nota e só ele com nota. E o Jang Jae-yoon, que era esse estudante bonito, popular do departamento de design, que é isso que a gente está falando aí, que andava todo descolado, não sei o quê, ele se sentiu afetado. Olha que coisa, né? Ele não fez nada, mas ele se sentiu muito afetado com isso, né? Porque ele Porque não ia se afetou formar muito, né? muito, porque ele ia ter que estudar mais 6 meses para se formar. Mas aí Exato. será que era culpa do Sangu? Não, né? Não era. Uhum. Mas enfim, lá ele entendeu que era que ele não podia, não tinha esse direito de fazer isso com ele, porque ele estava prestes a sair da universidade. Mas Imagina, enfim. né?
Aí você imagina a trabalheira, porque quem estuda sabe, né? Você fala, você não vê a hora de estar no último, né, ali tempo, e aí não vai poder se formar. E diante disso, ele falou: agora, como eu não consegui me formar, eu vou passar os meus 6 meses perturbando o Sanyu. Que é isso que eu vou fazer para ele aprender uma lição. E aí começa toda a história, né, deles, Sim. de um ficar atrás do outro. Inclusive, o Jae Young só usava vermelho, porque era a cor que o Sang-ryuk odiava, né, na vida dele. Então, ele passou a usar vermelho o tempo inteiro. Tudo que o outro não gostava, ele fazia. Mas era tudo, gente. E nessa hora eu fiquei com raiva, porque eu falava, gente, como que pode alguém estar errado e ficar perturbando o outro ainda, por achar que o outro que Pois tem é. culpa de uma coisa que era responsabilidade dele, mas enfim. Mas aí aconteceu tudo isso, e claro, né? Quando acontece essas coisas, a gente sabe que vai ser inevitável o quê num drama? A paixão, né? A paixão vai aparecer, porque é uma Um coisa BL, que, principalmente. principalmente, é inevitável, não tem jeito. É. E aí eles formam, e o legal, né, que eu fiz aquele, né, comecei falando que eles são idols, e aí eu achei legal, porque ficou um casal muito legal. Eles têm uma química muito boa. Né? Você olha assim, já de primeira, assim, mesmo que você saiba que eles não. Mas você vê que é legal ali. Então, já gostei, né? Elisa quer falar alguma coisa? Claro, né, Elisa? Você não Vou vai falar ficar assim. muda, né? Aí ele tomou o chá da risadinha. Tomei, foi só eu entrar aqui, gente, aí começa. É incrível, graças a Deus, né? É melhor que fazer Sim. chorando, né? E eu dar uma alfinetada junto. Ai, ai. Eu vou. Como a gente está falando de orgulho LGBTQIAPN+, é, um dos nossos consultores, né, Ellen, o JP, vou falar de JP, se ele falar que eu posso falar o É, nome dele total, depois eu falo. Ele passou um site bem interessante que é da Natura, falando sobre os termos relacionados à sigla e também falando o que que é identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual e expressão de gênero. E como que a gente vai linkar isso com o BL? É que um dos personagens, o Jae Young, o personagem do Park Seo-han, ele é bissexual na série. Então, daqui a pouco vai ter o que que é esse termo, significa, né, para a gente compreender. Então, para ficar um pouco mais parecido com o nosso Dora normal, entre aspas, então a gente vai trazer os assuntos no meio, nesse episódio, talvez nos próximos também, mas vamos lá. Vou deixar o link depois do site na descrição do podcast e na descrição de onde tiver o DoraCast e das nossas dos posts também. A identidade de gênero é a forma que a pessoa se entende como um indivíduo social, ou seja, a percepção de si mesmo. Quando se fala em expressão de gênero, é como a pessoa manifesta a sua identidade em público, a forma como se veste, a sua aparência, por exemplo, corte de cabelo, comportamento, independente do sexo biológico. Sexualidade está relacionada à genética binária em que a pessoa nasceu, masculino, feminino e intersexual. A orientação sexual, que é algo que a gente trouxe bastante no primeiro episódio, para a gente não falar é uma opção sexual? Não, é uma orientação sexual. Então tem a ver com a prática de se relacionar afetiva e ou sexualmente com outros gêneros. Então, um ciclo natural, essa descoberta acontece entre a infância e o início da adolescência, mas por preconceito e discriminação, como a gente também comentou já no episódio passado, né, de I Feel You Linger in the Air, é, isso pode acontecer um bloqueio e até uma negação daquilo que a pessoa se entende e qual orientação ela tem relacionada à afetividade, ao sexo. Então, isso vai se estender à idade adulta e aí a pessoa vai lidar com esses desafios, com as consequências, e aí a pessoa vai escolher se ela vai revelar a sua orientação sexual ou não. Ainda tem muito preconceito, então, em muitas sociedades, igual a gente comentou,
tem muito forte isso de, até na Coreia mesmo, na Coreia do Sul, de não falar se é gay ou se é bissexual, ou se é assexual, se é pan, etc. E falando da sigla em si, é, ela, a sigla em si, ela foi criada para trazer um acolhimento. Isso é o meu interessante ponto de vista, tá? Não é nada de definição. É igual eu estava conversando com a Ellen. Muitas vezes a gente precisa encontrar nichos, caixinhas, não no sentido de você se fechar naquilo, mas no sentido de você se encontrar, de encontrar sua turma, de você ter uma noção de pertencimento, de você encontrar iguais, porque muitas vezes nas nossas semelhanças é onde a gente cria os vínculos, cria amizades, tem apoio, tem o acolhimento, igual eu falei. Então, no meu, Elisa, no meu interessante ponto de vista, me veio muito essa sensação de acolhimento, de pertencimento também, que é importante, né? Se você cresce num lugar que você não tem o apoio, não tem a possibilidade de expressar quem você é, as suas orientações, as suas escolhas, como você quer se vestir, quando eu falo de escolha, né? De repente eu quero me vestir mais com roupas que dizem que não é para mulher, ou com roupas que dizem que não é para homem, ou sei lá, misturar tudo junto. Então, eu entendo essa ciclo nesse ponto de vista. Uma comunidade que se une para acolher, pertencer, apoiar e muito reivindicar os direitos, já que muitas coisas não têm de direito em muitos lugares ainda para pessoas LGBTQIAPN+. Enfim, da sigla tem lésbica dentro desse glossário, né, desse dicionário. Lésbica, então, é um termo que pode ser definido como aquele que designa pessoas do gênero feminino que sentem atração sexual e afetiva por pessoas que também são do gênero feminino. Gay remete, de forma geral, às pessoas que sentem atração sexual ou afetiva por pessoas do mesmo gênero, ocupando esse lugar, né, no glossário do LGBTQIAPN+. Gay também é usado para definir pessoas do gênero masculino que se relacionam sexual e efetivamente com pessoas também do gênero masculino. Ou seja, pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo gênero, feminino ou masculino, posso chamar de gay. Não precisa exatamente falar lésbica ou gay e separar. Lésbica é só lésbica, gay é só pessoas do gênero Homem. masculino que, né, gostam de pessoas do gênero masculino. E aí entra a bissexualidade, que é igual do personagem. O B da sigla representa uma pessoa que se relaciona sexualmente, afetivamente e emocionalmente com pessoas do gênero feminino e masculino. Aqui tem até uma diferenciação. O que é diferente entre bissexual e pansexual? Diferença entre uma pessoa de orientação sexual bissexual e pansexual é o fato de que a primeira, a bissexual, só sente atração pelo gênero feminino e masculino, enquanto a segunda sente atração por pessoas de todos os gêneros. E aí, esses gêneros também a gente vai comentando aqui nas outras palavras. O transgênero, ele representa quem se opõe, quem transgride e transcende a ideologia heterossexnormativa, que é imposta socialmente. Então, pessoas assumem uma identidade oposta àquela atribuída socialmente, de acordo com o órgão sexual que nasceu, ao gênero que nasceu, e que sentem-se pertencentes ao gênero oposto ao que nasceu. Então, a gente vê aí as cirurgias de mudança de sexo para pessoa se sentir mais à vontade com o corpo daquilo que ela sente que é a orientação dela como algo mais essencial até, talvez algo que eu não vou ter essa compreensão, digamos, nessa existência. Então, enfim, para não ficar muito tempo, tem também gênero fluido, que é uma identidade de gênero que está dentro do espectro não binário, ou seja,
Não possui reconhecimento e expressão dentro da ótica binária de homem ou mulher. É uma característica a fluidez, que transita entre uma identidade ora feminina, ora masculina, ou a mistura das duas. Queer. Ao pé da letra, a palavra significa estranho e sempre foi usada para ofensa a pessoas LGBTQIAPN+. Só que na comunidade, eles se apropriaram desse termo e hoje é uma forma de designar todos que não se encaixam dentro da heterocisnormatividade, que é uma imposição à heterossexualidade e à cisgeneridade. É, daqui a pouco vai falar sobre cis também, daí vai entender um pouco melhor. Intersexual é um termo usado para se referir a pessoas que nasceram com características biológicas que englobam tanto o gênero feminino quanto o masculino. Provavelmente a gente já viu algum filme que aconteceu isso, ou alguma novela, dependendo da idade que você tem. É, eles falam aqui também que a diferença entre intersexual e hermafrodita. Hermafrodita é um termo de cunho biológico para falar de seres que possuem anomalias sexuais. Sem qualquer consideração social, é considerado um termo pejorativo, então deve ser evitado. Agênero representa, entre outras identidades, a pessoa que tem identidade de gênero neutro. Não se identifica com o binarismo, né, masculino e feminino, e é uma categoria de gênero, não é de gênero, na verdade, e sim de identidade. Então, eu não me identifico nem com o masculino nem com o feminino. Andrógeno é uma pessoa que possui tanto características físicas quanto de expressão, características que englobam tanto que é considerado masculino como feminino. Então, aquela pessoa que você olha, você fala, nossa, é um homem com traços mais delicados, por exemplo. Ou uma mulher, isso sendo bem assim, exagerado, digamos, porque engloba tudo. Uma mulher com traços mais fortes, mais quadrados, por exemplo. Enfim, assexual, agora tá quase acabando. Representa pessoas assexuais, né, na sigla A, que são aqueles que não possuem atração por pessoas, outras pessoas, independente do seu gênero. A pessoa não tem essa questão de química, igual a Ellen falou dos personagens, que eles têm química, mas de repente ela não tem essa vontade, não tem o tesão por outra pessoa, independente do gênero dela. O pansexual representa a pessoa que tem atração sexual ou romântica por todas as identidades, inclusive as que não pertencem ao campo convencional de masculino ou feminino. Então, eu me atraio pela pessoa, romanticamente ou sexualmente. Quando eu falo romanticamente, pode ser que não exista a vontade de fazer sexo com aquela pessoa, por exemplo, mas a vontade de estar perto, de andar de mão dada, igual a gente vê bastante nos doramas, né? Aquelas coisas que a gente gosta de assistir, pelo menos eu e a Ellen aqui, românticas de carteirinha. E Bem, pra gente terminando a parte aqui da sigla, tem também nesse site sobre não binário, crossdresser, drag queen ou drag king, que a gente vai deixar para vocês conferirem, e o cisgênero, pra gente, já que eu fui comentado antes aqui, é uma pessoa que considera que sua identidade de gênero como indivíduo que está de acordo com a identidade de gênero socialmente atribuída ao seu sexo, tendo maior aceitabilidade dentro do glossário LGBTQIAPN+. Então, eu nasci, socialmente me caracterizo como uma mulher, então nasci assim, me identifico com isso, então eu sou uma pessoa cis. Aí ele provavelmente também é uma pessoa cis, que ela nasceu mulher, se identifica com a mulher e também a orientação é afetividade, sexo, um romance com homem, que também se identifica como um cis, que nasceu e se identifica com aquele sexo que nasceu, certo? certo. E aprendi agora que eu sou cis, também eu sabia. Porque são termos muito novos, né? A gente não tinha, ou era Aham. hétero, né, ou era gay, que a gente, né, quando eu era mais jovem, era assim que a gente definia.
E é legal você Sim, estar sabendo dessas novas nomenclaturas aí que existem, sim. E né? aí você pode fazer as suas pesquisas, lembrar também que o que a gente fala aqui é um ponto da verdade, né? Um ponto de vista da verdade. Tem os nossos interessantes pontos de vista também, que são outros pontos das verdades. É, mas cada um deve consultar, refletir e, enfim. Voltando para a série, depois dessa pausa informativa, né? Não é o Dora News, mas é o Uhum. Dora Ciência, igual eu virei lá, Neurociência. É, adoro sim. Adora ciência, ela adora cultura. Inclusive, a Elisa falou de andrógeno, eu fiquei lembrando, e é uma coisa assim, não estou falando no sentido pejorativo da coisa, não. É que eu lembro do episódio, todo mundo odeia a Cris, porque o pai dele falava, não, Cris, não se relaciona que ele é um menino andrógeno. E na época, quando saiu, eu falei, o que será que é andrógeno, né? E ficava pensando. E aí depois eu fui pesquisar e tudo, e aí esse garoto que se relaciona lá com o Chris, ele gostava muito de coisas femininas, mas ele não era gay. Só que ele Hum, gostava de um cabelo comprido, usava umas roupas cor-de-rosa, né? O Chris, a gente sabe que passa lá na década de 80, né? No anos 80 lá. Então aquilo uhum. para a época era muito forte, assim, né? Mas ele não. Então, vocês vão lembrar, né? Dependendo da idade de vocês, vocês vão lembrar, e aí vocês vão lembrar da série, e aí fica fácil de identificar o que a gente está falando de andrógeno, né? Que é Sim. interessante. Coisas dos personagens. Primeiro que hoje eu voltei a assistir o erro semântico. É mais fácil falar em português mesmo. A palavra erro em inglês aí nesse caso. Tem muito R. É, exato. É muito gostoso de assistir, porque igual a Ellen lembrou, são episódios de, no máximo, tem dois episódios de 27 minutos, 24 minutos. Os outros ficam ali em torno de 20 minutos ou menos. Então você vê, sabe, para relaxar a cabeça, você não precisa pensar muito. Tem emoção, tem química, igual ele falou, comentou também. Os atores, que eu não tinha certeza que eles eram idols, são muito bonitos para quem gosta de assistir dorama, por exemplo, ainda mais coreano, né, da Coreia do Sul e tal. É, uma característica deles, assim, eu acho que, igual como você falou mesmo, o Sanchu, que é até um apelido dele na série, que Sanchu parece que em coreano é alface. Fica aí a curiosidade. Se eu tô falando corretamente, não garanto. Ele é muito razão, é muito robótico, ou ele provavelmente tem alguma coisa ali é interessante não sentir, então eu vou racionalizar tudo. Então ele acorda no mesmo horário, ele faz exercício físico naquele outro horário, vai tomar um café, sempre a mesma coisa. Ele sai da casa dele para ir para a universidade sempre no mesmo horário. Tem até a cena que quando ele atrasa 2 minutos aparece na tela da, da- do episódio. Acho que é episódio um ou dois, se eu não me engano. Então ele é muito razão, muito frio e as pessoas veem assim. Outra coisa muito legal também é que na, na coisa da ciência da computação, quando Jae-jung, deixa eu ver o nome dele aqui de novo. É, Jae-young. Jae-young. Jang Jae-young. O Jae-young vai. Quando o Jae-young vai procurar o Sang-choo para, né, conhecer quem é essa pessoa que não me deixou formar, ele encontra lá o pessoal da aula de ciência da computação, todos saem de camisa xadrez. A sala inteira pior. Falando de pertencer e de turma, de grupo, né? Uma representação muito visual do grupo, no caso. E meio que às vezes o oposto até da comunidade, que não que todos têm que ser assim, não quero generalizar, mas tem uma coisa mais de identidade mesmo, a pessoa se expressar como ela quer, de muito diferente, de colorido, digamos assim, mas se a pessoa é vibes mais vampiresca e pertence à comunidade, tá ótimo. Se eu às vezes gosto de usar só preto também e tá tudo certo, na minha comunidade, que sou eu mesma, aquelas, eu escolho a roupa que eu quiser.
Exatamente. né? E, enfim, o personagem do Jae-young, eu já acho que ele tem um pouco mais de. Por mais que ele representa também alguém mais livre, até para opor o Sanchu, que a gente vê mais rígido, mais fechado, mais frio. A gente falando de quente e frio de novo, né? É, o Jae-young, até ele se veste de vermelho, mas ele de preto fica maravilhoso. Enfim, Ele é lindo ele de todo tem. jeito, né? Pela linha de Sim, fundo. sim. Ele representa um pouco também a emoção. Então, um representa muito a razão e ele mais a emoção, mas ele também ele tem a parte de quando ele quer ser responsável, ele faz as coisas, ele se aplica, então ele não é alguém desleixado a ponto de ter feito uma faculdade de qualquer jeito, digamos assim, para ser o extremamente oposto ao Sanchu. Então, é bem legal ver também essa história de enemies to lovers, que é tipo um jeito que o pessoal gosta de identificar, que é de inimigos a amantes. Então é bem legal essa a história dos dois em erro semântico. Inclusive, a gente vê que ele é um designer muito famoso, né? Você falou isso Hum, de não ter talento, ser desleixado, nada disso. Ele é um cara muito inteligente. Só que é uma outra área, ele é o temperamento, né? Que eles colocam ali nos extremos mesmo, né? Um é sim. bem aberto, outro bem fechado, mas não tem a ver com desleixo, não de ser ruim na profissão, nada disso, né? E ele, inclusive, não terminou o trabalho porque ele estava fazendo muita coisa também, né? E se aproveitou do outro que fazia. Aí teve uma má fé mesmo. Uma má conduta. A, uma má conduta. A Elisa falou dele ser bissexual, né? E é isso que eu acho interessante na construção dos BLs. A maioria dos BLs, se não, não vou dizer todos, mas a maioria, eles constroem isso, né? Que a pessoa, às vezes, ela já namorou com mulheres ou com homens e tal, mas ela se apaixona pela pessoa em si. Não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a pessoa, e isso eu acho interessante, né? Que é volta para aquela minha fala do início desse episódio, né? Você está vendo a pessoa, né? Independe do que ela te oferece sexualmente falando, não tem a ver só com isso, né? Então é interessante isso. E esse BL faz isso também. Uma outra curiosidade desse BL aqui é que os coreanos, assim, eles são mais reservados, né? Em questão de BL, assim. E nesse, esses dois idols, eles quiseram ter o skinship, né? Eles falam lá skinship, que é o contato físico, porque não ia Uhum. ter beijo. E eles falaram que não, que ia ter. Inclusive, tem uma cena lá que foi improvisado, né? O epílogo lá foi improvisado por eles, assim. Então teve o beijo. E aí, por isso que a gente vê essa química, é muito natural e tal, porque realmente foi, né? Bem natural, assim. Então acabou que eles acharam que ficou legal e tal. Porque eles tinham lá, né, como eu falei para vocês, eles tinham a questão de serem idols, aí a empresa fala, poxa, mas isso vai sujar a imagem, não sei o quê, e fez exatamente o efeito contrário. Eles ficaram super famosos. Inclusive, esse BL como que a gente fala? Ele foi inspirado pela aquela Hum, novela, né, do sim. mesmo nome. E essa novela vendeu, aumentou as vendas em 547%. Os números é mais ou menos, tá, gente? De Ô, louco. 543, 47. E por cento depois que saiu. Então, para você ver que foi um negócio assim que fez muito sucesso, né? Não é um, ele pode ser curtinho assim, mas ele teve um alcance grande. Ele foi lá na Coreia, eles têm uma plataforma de streaming lá que eles chamam de Watch ou Watch, uma coisa assim. Deve É ser o por aí. Achá. Watcha, é. Não sei se fala E assim, aí mas para eles encontrar talvez é é, mais fácil. é mais fácil, né? E Aham. aí essa plataforma, esse BL foi o mais visto,
na plataforma, e a plataforma teve um alcance muito grande a partir disso, né? Porque foi muito procurado e as pessoas começaram a entrar mesmo para ver não só BLs, mas aí começaram a procurar a plataforma. Então ela ficou bem famosa também. Ela já era, claro, porque lá eles usam muito ela, mas o BL trouxe também para ela muita visualização, assim, sabe? Trouxe ela mais para o pessoal, porque ela ficou bem conhecida lá, mais do que já era, né? Foi bem Bacana legal. Então isso. são coisas de saber que para vocês, se tiverem dúvidas ainda, de falar, será que eu devo assistir? Será que eu não devo? Então, esses são pontos aí interessantes. Eu falar, não, eu vou assistir, porque, cara, olha o tanto, os números, né? A gente fala de números, os números falam por si. Exatamente. Tem também um anime de erro semântico. Se você procurar, você encontra. Eu acho que até tem legendado em português. São episódios curtinhos, de 5 minutos, se eu não me engano. Tem também o mangá de erro semântico. Então, se você também fizer sua busca aí, você encontra para você ler. São 100 capítulos, pelo que eu encontrei ele Caramba, hoje. Já pus na minha lista aqui de leitura de mangá, que tô a própria viciada em mangá. eu ainda E não me atrevi, gente, porque eu me vicio pode, fácil, então eu não vou entrar. já basta os doramas, né? Já. Doramas e séries asiáticos. Uma coisa que eu lembrei que você falou de skinship, tem Hum. muito chip nessa indústria BL. GL também, né? Que é Girls Love. Então, eu vejo muito na Tailândia, talvez a Ellen já reparou também. ah, Talvez não consome os artistas em si, né, mas acaba percebendo que os pares se repetem, os chips se repetem. Então tem uma construção mesmo de skinship, né, de contato físico, contato de uma amizade, meio que para construir um relacionamento além da tela, para que na tela apareça o mais real possível. E tem muitos que você percebe que tem uma relação muito legal dentro e fora, e outros você acaba vendo que nem tanto, mas também a gente começa a perceber que não é nem sempre, claro, tem muitos atores, atrizes crus, né? Começando carreira, ou também tem os ruins, como tem em toda profissão, mas se você não tem uma boa direção, se você não tem um bom roteiro, se você não tem uma boa luz, né? Se você não tem ali uma equipe por trás, não precisa ter, de repente, nem muito dinheiro, que às vezes tem produções muito pequenas que são ótimas. Você vê que é mais pobre, entre aspas, né? De, sei lá, cenário, figurino, por exemplo. Mas você percebe que contam bem a história, os atores, as atrizes trabalham bem. Então, muitas vezes você vê um BL, que não é o caso desse, que é mais ruim ou estranho, você não tem química. Pode ser uma coisa dessas que eu falei, não é geralmente só o ator, os atores, ou a química não foi desenvolvida, de repente não é só isso, mas às vezes é um roteiro ruim, uma direção que não tem, e aí você começa a observar essas coisas quando você assiste bastante, e no caso nosso a gente analisa também, né? A gente não é cineasta, nem estudou arte, nem audiovisual, mas do interessante ponto de vista a gente dá os nossos pitacos, não Inclusive, você é? falando disso, eu me lembrei de algo aqui também, para ter todo esse sucesso que eles tiveram, eles fizeram muita divulgação, né? Os dois atores fizeram muita divulgação extra. Então, se você procurar no YouTube, você vê vários vídeos deles interagindo, que é isso que eles estão Hum. falando desses chips. Então, você olha, você jura que é um casal, só que eles não são, né? Uhum. Não sabemos verdadeiramente, mas né? Assim, a gente sempre torce, né, gente? A gente sempre torce. Mas enfim, mas assim, na teoria, assim, não são. Mas eles fazem a divulgação como se fosse. Inclusive aquele que a gente que terminou, que falaremos dele, mas esse não é BL. Adorável Corredora, todo mundo acha que Aham. eles estão namorando, né? Por conta dessa divulgação. E eu ouvi aí, né, nas pesquisas, li que
esse BL do erro semântico trouxe essa consciência para os produtores que precisava haver essa interação, né, entre eles fora do dorama, né? Porque aí as pessoas iam se interessar mais. E aí eu comecei a reparar mesmo, falei, nossa, antes não tinha muito assim. Tinha algumas empresas que faziam, mas era pouco. Agora você vê bastante. Toda vez que tem um dorama novo, os atores principais eles saem para fazer divulgação, participar de programas de variedades, né? Antes tinha sim, não estou falando que não tinha, mas você vê que agora é um negócio maior, né? Uhum, Eles têm uma preocupação maior com isso, para que realmente as pessoas falem, nossa, vale a pena eu assistir, né? Vale a uhum. pena eu. E às vezes não vale tanto, tem drama que não vale mesmo, não, mas você vê por uma cena lá, né? Uma cena de 30 segundos lá de alguma plataforma aí que você, né, está acostumado a olhar, rolar a Aham. página. Então você olha e você fala, vou assistir. Aí você fica assistindo o drama inteiro para achar aquela cena que é uma cena de 30 segundos. Você fala, tá, esse valeu, esse não valeu, né? Mas enfim, né? Tem os Faz parte do edits, processo. É, exatamente, faz tem as parte. edições que as pessoas fazem, colocam um fundo musical Hum. maravilhoso, muda a cor Muita coisa. e publica nas redes sociais. E você fica apaixonado, você fica cego, É assistir. Aí você vai quer assistir. assistir, aí você vai assistir, igual você falou. Às vezes é bom, às vezes não é. Não é. Teve esses, eu já, né, tô mais assim, esses de passou de 16 eu já penso, será que eu vou? Será que não vou? Eu já Aham, assisti de 50 episódios, e daí são as novelas mesmo, né? aham. Mas nem sempre, porque quando você pega um de 50 e tem episódio, tem série que de 16 a gente fala que 12 já dava, né? Já era o suficiente, não precisava dos 16, Sim, então, né? Tem um aí que eu queria ver, mas são 100 episódios. Falei, não vou assistir, não vou. 100 episódios é barra, hein? Teve um que eu assisti, mas eram episódios curtos aí de 20, mas é muita coisa, gente. São Ah, 100. E aí eu falei, não, vou fazer igual aquele meme, vou nada. E aí eu não vou, aham. né? Mas é isso. Ai, gente, Mas esse não, então esse vale muito a pena, tá, gente? Não é porque a gente está vale fazendo e devia ter propaganda que mais. deveria. Esse, sim, poderia ter 16 episódios, né? De 30 Sim. minutos, 45. O pessoal investigador da internet, às vezes soltam umas, por exemplo, uns tempos atrás, algumas semanas atrás, o Park Seo-han voltou a seguir, parece que o pessoal do elenco do Erro Semântico. E aí já, ai, será que vem segunda temporada? E aí? Será que vai ter? Será que não vai ter? Então, a gente sempre sonha, mas até que saia, a gente não sabe. Ou até que falem que vai ter. Ou às vezes é uma jogadinha mesmo, né? Porque às vezes Pode deu uma, ser. sei lá, olha, o pessoal devia relembrar isso aqui. Vamos lá. Aí, É, né? uma jogada de marketing, como é, dizem. Como dizem por aí. Então, vamos a gente encerrar esse episódio. Tem bastante informação. A gente sempre, não a gente sempre fala, mas meio que eu escrevi isso num post que eu fiz na minha rede e achei interessante para você pesquisar, para você também ir atrás das informações, né? A gente dá uma base aqui para algumas coisas. É claro que um BL você vai assistir, ver se é interessante. Se você já assistiu, comenta também o que que você achou, se a gente falou, se a gente deixou de falar alguma coisa, se a gente falou que devia ter falado. Sobre a questão do tema do mês, toda forma de amor vale a pena, né? Amar com consciência. É, teve bastante conceito, então também vá se aprofundar um pouquinho, encontre vídeos, encontre entrevistas de pessoas que se identificam como assexual, como pansexual, como bissexual, como transgênero, drag queen, que mais? Queer, Queer, né? não binárias, pessoas que falam também. Demissexual, pansexual, né? Tudo isso aí, né? Sim, sim. Então pesquisem, vocês pesquisem também sobre esses assuntos. Se você está na comunidade, quiser deixar
alguma contribuição, ver se a gente está devendo em alguma coisa também, se a gente poderia falar de uma outra, outro tema. Ainda tem mais 3 episódios para falar, né? Vão ser 5 sábados de episódios. Então, dá para a gente construir junto. No... Qual que é a nossa arroba mesmo, Ellen? Esqueci. É, arroba DoraCast oficial. É que é muito assunto, gente. A gente esquece muita coisa. Pois é. Para os cérebros aqui. Ai, ai. Então, o que que você achou desse episódio, Ellen? Ah, eu achei bem legal. Eu tô assim encantada, porque, como eu falei, eu já falei tudo no começo, né? Por estar descobrindo coisas que, igual a Elisa falou, pesquisem, vão ver vídeos, vão atrás, porque às vezes a gente torce o nariz para certas coisas. E a gente não sabe o porquê que aquilo surgiu, porquê que tem tudo isso, porquê que é assim. Quando você vai ouvindo as histórias, você fala, gente. Que legal isso, né? Tem uma causa por trás. É que muitas vezes as pessoas também vão, né? Assim como nas empresas, tem gente boa e tem gente ruim. E aí acaba sujando a imagem daquilo que é muito sério, né? Por algumas Sim, pessoas. Então, não torçam o nariz antes de saber mais sobre aquele assunto, né? Você pode não concordar, ninguém é obrigado a nada, gente, né? Como a gente sempre fala aqui, mas a gente respeita. E quando a gente conhece a história, a gente passa a respeitar ainda mais, mesmo que eu não vá fazer parte daquilo, mesmo que eu não concorde com o jeito que se expressa, sei lá, mas eu respeito, porque eu estou conhecendo aquela história, né? E sim, isso vale para religião, vale para tudo, porque religião a gente também vê muita falta de desrespeito, porque você não conhece, né? Isso é a ignorância que a gente fala, né? Então você é ignorante, não no termo pejorativo, mas ignorante por não saber sobre, né? Então você não sabe sobre, você acaba desrespeitando. sim. Então Um vamos sim bem respeitar, grande. exato, vamos respeitar tudo isso. Conheça a história antes de você julgar ou condenar algo. E depois, se Uhum. você conheceu e quiser condenar e julgar, aí é um probleminha seu, né? Não tem nada, mas respeite, né, as pessoas, né? Então, mais um episódio do DoraCast, no na temática, né, de orgulho LGBTQIAPN+. Toda forma de amar vale a pena com Vale a pena. consciência. Exato. Então, a gente se encontra, a gente se escuta na semana que vem, no sábado aí, às 11h11 nos streamings. E agora também a gente está no Deezer. Ai, Então, cada vez gente, mais a tá gente vai ficando muito aumentando. chique, tá É. ficando muito chique. É isso. Até mais, Doratingos.